Olá, mais uma vez, aqui estamos para contar nossas histórias sistêmicas. E hoje o nosso título é O Filho que se tornou o guardião da mãe. A história começa com Celine e Rogério, que se conheceram ainda muito jovens na faculdade. Ela era determinada, prática, já estava no último ano, muito adiantada no curso. Ele ainda estava começando a descobrir o que realmente queria na vida. Foi Celina quem primeiro acreditou no sonho dos dois. Ela saiu da faculdade antes de terminar o curso para ajudar a construir algo com Rogério. Juntos, abriram um pequeno escritório de contabilidade no Rio de Janeiro. Trabalharam muito, sonharam muito. Com o tempo, vieram os filhos, Paulo e Sérgio. A empresa cresceu e conseguiu abrir filial. Mas, como muitos casamentos jovens, a vida também trouxe erros. Em um momento de fragilidade, Celina se envolveu com outra pessoa em uma outra filial. Foi algo breve, mas que mexeu muito com a vida do casal. Ela contou a Rogério. E Rogério entendeu e perdoou. Ele disse que perdoou. Mas as marcas ficam silenciosas dentro do coração. Anos depois, já em outra faculdade que Rogério resolveu fazer de administração, ele também acabou conhecendo uma pessoa. E essa pessoa foi se tornando importante para ele. Alguns anos se passaram e em um momento aquela amizade ultrapassou o limite. Também foi algo passageiro. E também ele conversou com Celina e decidiram continuar juntos. A vida seguiu até que um dia uma triste notícia aconteceu. Celina adoeceu. O tempo passou e um diagnóstico veio muito duro: câncer. Foram anos de luta, onde Rogério ficou lado a lado com Celina. Ele nunca deixou de ficar do lado dela. Tratamento, remissão, esperança. 15 anos de idas e vindas, até o dia em que Celina partiu. Paulo, filho, tinha 17 anos e Sérgio 15. A casa tornou-se silenciosa, mas dentro daquela casa, algo invisível começou a acontecer. Paulo, o filho mais velho, tornou para si uma missão que não cabia a ninguém. Ele se tornou o guardião da mãe. Ele sabia que entendia, que tinha falhado, mas ele não poderia ter feito nada. Naquela idade, jovem, 17 anos, o que ele entendia da doença? O que ele realmente poderia fazer para ajudar a mãe? Às vezes, no egoísmo da adolescência, nós só pensamos em nós mesmos. Respondemos nossos pais, não estamos junto com eles, não atendemos a um chamado. Sérgio era mais apegado à mãe, mais ligado a ela, e eu acho que Sérgio não sofreu tanto. Ele só não sabia entender a lidar com o luto. Ele precisou aprender a lidar com o luto. O quarto da mãe permaneceu quase intocado. As lembranças foram protegidas. O lugar dela dentro da casa continuava ocupado. E sem perceber, Paulo começou a proteger a memória da mãe, como se fosse dele o dever de defender alguém vivo. O pai seguiu trabalhando e cuidando da empresa, tentando seguir em frente. Alguns anos se passaram. Rogério reencontrou aquela antiga colega da faculdade, a Laura. E ele disse: "Nossa, Laura, que bom te ver. Eu estou um pouco perdido pela vida." Eles começaram a conversar novamente e Laura também, que era uma grande empreendedora, uma mulher forte que naquele momento atravessava dificuldades na própria vida,
falou para ele: realmente foi bom te encontrar. Esse reencontro trouxe algo inesperado, algo que eu precisava. Companhia. Ela havia se separado há pouco tempo. Com o tempo, decidiram tentar construir uma vida. Mas quando Laura entrou naquela casa, ela esbarrou numa presença invisível. A casa ainda pertencia a Celina. E Paulo estava ali para garantir que continuasse assim. Qualquer tentativa de aproximação virava conflito, desconfiança, ataques, tudo que pudesse atrapalhar aquela família. A família de Celina também não aceitava muito bem essa nova mulher e Laura começou a sentir que não havia espaço para ela ali. Ela aguentou por um tempo, mas, conversando com Rogério, resolveu voltar para a própria casa. Até que um dia Rogério percebeu algo muito importante. Se ele não fizesse nada, seus filhos ficariam presos naquele lugar, presos à dor, ao passado, presos à mãe que já havia partido. Então ele chamou Paulo para conversar e disse algo simples, mas profundo. Filho, sua mãe sempre será parte desta casa, mas você precisa entender que sua vida continua. Ela não precisa de proteção. Ela já cumpriu o destino dela. Agora você precisa viver o seu destino. E pela primeira vez alguém devolveu a Paulo o lugar de filho e não de guardião, não de protetor da memória, apenas filho. Tirou das costas dele um peso enorme. Agora ele deveria se preocupar com a vida dele. Porque quando um filho tenta ocupar o lugar de proteger um dos pais, ele acaba deixando de caminhar a própria história. E nenhum pai deseja isso para um filho. É importante a gente estruturar essa verdade. Ninguém percebe quando se torna guardião do pai ou da mãe. Isso é algo silencioso que vai se estabelecendo, assim como qualquer um de nós coloca o apelido de um primo de aquele lá é o primo bobão, ou então aquele lá é o irmão doentinho, é o mimadinho. Todas essas energias que nós colocamos na palavra vão chegar lá. E outras que nós entendemos que devemos lutar, essas energias ficam com a gente. Então, daquele dia em diante, Paulo se libertou, porque a memória da mãe vai continuar dentro dele. Ele é 50% ela e 50% o pai. Basta que ele respeite a memória dela, fazendo o que é certo. Algo que ele, por talvez não ter maturidade, não percebeu naquele momento. É importante de agora em diante que cada um de nós possamos fazer o nosso certo e seguir o nosso destino. Cada pai, cada mãe quer apenas uma coisa, que seu filho siga a vida e alcance o mais alto e o melhor que puder. Eu sou Meire Moraes e hoje estou psicanalista, hoje estou terapeuta sistêmica e aguardo vocês para mais uma história. Curta, comente e compartilha.